E uma das coisas, professor, que eu observava, que hoje, naquela época, já era carente a igreja de música, né? Você vê, a minha pastora tocava porque não tinha ali, né? Então ela fazia de tudo um pouquinho. Depois dela, veio mais que se interessou em tocar violão. Aí depois eu peguei o teclado. E aí, quando eu mudei pra cá, eu não tive mais assim a mesma oportunidade que eu tinha até então, né? De estar ali na igreja, de tocar, porque aqui em Goiânia tudo é longe, as igrejas são longe. Aí foi quando eu saí da Presbiteriana Respaldado e fui para a Assembleia de Deus, que era na esquina da minha casa. E quando eu cheguei ali, já tinha todo mundo, né? Já tinha baterista, tecladista, violão, baixo, guitarra. E aí eu ficava só, né, de olho. E aí passou o tempo, eu não fiz mais. Sim. Então, assim, foi pouca coisa que eu aprendi, pouquinho mesmo, mas o que eu aprendi naquela época, muito pouco, eu já colocava em prática, né? E eu lembro que quando eu estava nessa igreja, minha primeira igreja, no qual eu nasci, eu começava a tocar, às vezes eu errava, sabe? E aí eu via pessoas rindo, eu falava, gente, mas assim, tudo aquilo que eu via, eu pegava ali como um crescimento para mim. Peraí, eu vou melhorar, eu sou capaz. Depois eu vou me esforçar, eu vou buscar mais. Mas não foi fácil. Eu só saí da igreja, eu saí do louvor, né? Eu cheguei até a ser também líder de louvor, justamente porque eu precisei mudar de cidade. E hoje, resumindo, hoje eu volto na minha cidade, a tecladista desistiu, não está mais tocando. Que triste. Muitos pararam no meio do caminho, né? E agora tem uma nova turma lá boa, uma equipe boa que está tocando. A igreja que você está atualmente é a Assembleia de Deus ou não? Assembleia de Deus. Ah, qual que é o ministério? Campo de Campinas. Madureira. Ah, tá. Ah, Madureira. Isso. Como que você me conheceu? Quando foi isso? Então, professor, aí nesse intervalo que eu vim para Goiânia, ficou muitos anos eu parado. É como se, né, que teve um dia que eu curiosa mesmo, assim, para olhar, né, olhando os vídeos, deu vontade, despertou aquela vontade de olhar ritmo no violão. E aí foi quando eu encontrei o senhor ali. E eu já tinha visto vários vídeos de outros professores ensinando e tal, mas na hora que eu vi a forma que o senhor explicava, eu falei, gente, é tudo que eu preciso, eu parei aqui, né? Assim, eu quero dar continuidade, porque há muitos anos eu estudei, foi pouco tempo, né? Na fase melhor da minha vida, de sair, viajar, sair da cidade. E aí, professor, eu não pensei duas vezes, né? E quando eu soube que o senhor também dava aula de teclado, eu falei, pronto, não foi útil e agradável, porque violão e teclado, dos dois, o mais forte é o teclado, né? Mas você não tocava teclado ainda, só violão que você tinha estudado com a pastora, ou você já tinha feito curso de teclado? Sim, só violão. Eu lembro que umas notinhas que eu aprendi, eu arrisquei cantar na igreja, tocar, né? Inclusive, eu acho que eu estava nervosa e eu errei algumas, né? Que a gente fica nervosa, Sim. Outra vez. E aí eu vi pessoas vindo, eu fiquei tão sem graça, né? Eu falei, nossa, mas... Aí eu não me cobrei tanto porque eu estava começando, não sabia praticamente nada. Mas foi até então eu parei, né? Se for fazer as contas, tem mais de 25 anos que eu parei de tocar. Deixa eu aproveitar esse momento, porque muita gente deve estar curioso para poder ver você tocando. A gente separou aqui 2 hinos da Juscelia tocando já na igreja. Ela não só conseguiu vencer toda essa batalha, essa barreira que ela teve, 25 anos depois, ela está adorando a Deus com excelência. Ela toca 2 instrumentos, ela toca violão e toca teclado. Eu achei muito incrível. Eu nunca vou esquecer, Juscelia, quando você falou para mim, eu toco violão na igreja, você mandou um vídeo tocando. Eu achei incrível. Ela falou, professor, parece que está precisando, inclusive já ela vai estar contando essa história. Ela falou, parece que agora tem um violonista, mas não tem tecladista. Então vou começar a tocar teclado também. Então é uma pessoa que é destemida. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm medo de estar tocando na igreja e você é completamente oposto. Eu vi que você foi e fez o que tinha que ser feito e toca os 2 instrumentos. Mas aqui no caso, como a gente está no intensivão do teclado gospel, eu vou mostrar 2 hinos ela tocando na igreja dela, tocando teclado. Olha só que legal, gente.
Vou deixar aqui o vídeo dela passando para vocês poderem acompanhar ela já adorando a Deus na igreja dela. E fora que a igreja é uma das mais bonitas que eu já vi até hoje. Eu sempre elogio e falo para você que igreja linda que é essa, hein? Então aqui a Juscelia tocando para vocês acompanhar, gente. Coisa incrível aqui que ela tá tocando sozinha, gente. Então, não ficou dependendo, esperando ter vários músicos para começar, não. Ela foi, tomou a frente, começou a tocar na igreja. E esse é o hino da harpa, mas é um hino aqui também bem legal que a gente separou, que ela enviou pra gente, também tocando o hino mais agitado, o hino de celebração, que é lindo também. Então, conferem aí, que incrível. É legal aí, ó, que já tá mais completa, que já tem bateria, já tá uma banda mais bem formada, mas que legal, que incrível. Mas você quer aproveitar para contar pro pessoal sobre essa experiência? Que eu lembro quando você entrou em contato comigo, falou que tinha começado a tocar violão, fiquei super feliz, e isso, você tinha acabado de entrar no curso, não tinha nem muito tempo. Eu fiquei muito feliz de saber, e depois você já falou, já vou começar a tocar teclado, que tem um outro violonista aqui tocando também. Então, como foi essa transição de começar tocando violão, depois migrar pro teclado? Então, professor, eu perguntei para o senhor se podia, né, os dois instrumentos estudar, né? É a paixão, é o desejo, é o sonho, né, de tocar para Deus. E eu vejo assim, professor, a gente, principalmente assim, eu acredito eu ainda que pessoas que tocam, não sei se a palavra é musicista. Musicista, isso. Pessoas que tocam para Deus, né? Porque temos que preocupar pessoas que para tocar para o Senhor dentro da igreja, e geralmente trazem muitas pessoas de fora, né? Às vezes quem está dentro da igreja quer tocar, tem um sonho, tem um desejo, tem vontade, às vezes não tem oportunidade, né? Ou porque a equipe já está ali formada, já trazem música de fora. Então, assim, eu sempre pedi para Deus que eu queria ser um independente, assim, de aprender os dois instrumentos, porque eu vejo que o senhor toca vários instrumentos, né? Sim. Então, a minha maior preocupação naquela época foi, será que eu vou dar conta de aprender o teclado junto com o violão? Será que vai bagunçar minha cabeça? Eu vou perguntar para o professor, você falar que sim ou não. Então, esse desejo, porque igual eu falei para você, eu gosto dos dois, teclado e violão, mas parece que o mais
dentro da igreja me toca muito é o teclado. E nessa época que você falou antes um pouco mais sobre quando me conheceu o nosso canal aqui, você conheceu através de um intensivão ou não? Ou só seguindo, e foi por conta de um vídeo de violão ou de teclado? O violão. Eu tava olhando porque eu já tinha vontade, né, pessoas de tocar na igreja. Tem 5 anos que eu tô nessa igreja, eu fiquei 4 anos no banco só observando. Uhum. Eu tinha muita vontade. E o que mais me levou a tocar tanto teclado como violão, porque, por exemplo, terça-feira e quinta-feira os músicos faltavam. Isso aí é no final de semana, só no domingo. Na escola bíblica de manhã também faltava, era músico, né, para tocar, até levita para adorar. E quando era domingo, enchia que não cabia mais. Eu falava, Senhor, me dá a oportunidade de eu aprender para eu somar ali, para eu ajudar nas terças, tá nas quintas. Eu não quero um domingo muito cheio, mas quero começar, né? E toda vez que eu ia para a igreja, professor, eu ficava triste porque terça-feira é um culto de ensino, mas não tinha tocador, quase não tinha levita. Quinta-feira, ainda mais ou menos por causa das campanhas, mas faltava muito. Eu falava, não. Aí eu via sempre o violão parado, quando não era o teclado, eu falei, não. E aí eu conheci o senhor, né, nessa curiosidade de olhar os ritmos, né, do violão para eu começar. E aí quando eu vi que o senhor falou que era violão e também ensinava teclado, eu falei, nossa, que muito agradável, é isso que eu quero, né? E aí eu vim com aquela ambição, mas a ambição do lado bom. Sim. A vontade de aprender, de crescer, de ser útil na casa de Deus. Por esse motivo, que me levou mais a aprender, a tocar, me dedicar, é porque eu ia nas terças, nas quintas, e doía no coração de não ver os músicos lá, via só mais domingo enchia, né? Normalmente é assim, né? Eu falava, gente, mas espera aí, terça-feira é um culto também, quinta-feira também é. E assim, e aí, professor, quando eu comecei a estudar com o senhor, eu lembro que eu ajudava já no culto de consagração de manhã, no centro do colégio do senhor, e o que eu aprendia eu ia lá e colocava em prática, né? Devagarzinho, um pouquinho. E aí, quando era na terça-feira à noite, que não tinha ninguém, eu estava lá, aí me chamavam, né? É magistério, né? Só quando precisava, tipo que não estava cheio. Só quando precisava, né? E aí, mas graças a Deus, aí quando foi o ano passado, eu entrei na equipe de louvor oficial, foi 8 de agosto. Que legal! E, professor, então eu falei assim, é uma oportunidade que a gente tem que nós temos que correr atrás dos nossos sonhos, nós temos que, primeiramente, acreditar em Deus, acreditar em nós, que nós somos capazes. E da forma que o senhor falou em pouco tempo, que eu ouvi, que me segurou naquele momento, porque eu já tinha visto tantos outros professores, a forma que o senhor fala, aprende e põe em prática, né? Já treina, você consegue. E eu falei, gente, mais de 25 anos parada, porque professor, eu tive que aprender tudo de novo. Teve que começar tudo do zero. Tudo do zero. Então, assim, o que faz a gente crescer, evoluir, é a dedicação, é o foco. Sim. Quando eu não sei se estou lendo, eu fiz a inscrição primeiro para fazer o curso de violão, depois eu fiz o teclado, né? E aí eu falei assim, será que eu vou dar conta? Mas dá, a gente dá, né? A gente pode administrar o nosso tempo, né? Se a gente tem tempo para tomar café, para almoçar, para jantar, para fazer as outras coisas, né? A gente também tem o nosso tempo. Ou a gente, por exemplo, o dia que não dá para eu treinar de manhã, eu treino à tarde. O dia que não dá tarde, eu vou de madrugada, mas eu não posso ficar um dia. Sim. Né? E aí foi isso. Aí eu só tinha receio de bagunçar, mas não, professor, pelo contrário. Aí no cronograma do curso, eu fui vendo passo a passo como que eu fazia, então, pelo contrário. E aí eu peguei onde eu mais estava precisando naquele momento, era o quê? Era pegar os ritmos, né? O que o senhor ensinou direitinho e pôr em prática. E aí eu fui lá e treinando, comecei com 20 minutos, depois passei para 40 minutos, quando vi já era mais de 1 hora. Hoje, professor, mais de 3 horas eu fico no instrumento. Não vejo Que passar. legal!